Quando você vai fazer uma filmagem com drone, sempre dá de cara com a opção de escolha de FPS, ou em português, quadros por segundo. Diante disso, surgem 3 perguntas. Afinal, que diferença o FPS faz num vídeo de drone? Em que casos é melhor usar 24, 30 ou 60 FPS? E como essa escolha interfere na edição de vídeo posterior e em outros parâmetros como resolução e bitrate? Já deixa o seu like e se inscreve porque você vai entender tudo nesse vídeo. Para fazer esse teste eu basicamente deixei o drone parado no ar, filmando essa mesma cena dos carros durante 5 segundos em cada um dos FPS, e agora vamos analisar cada um dos trechos individualmente e depois comparar eles para a gente ver a diferença. Antes disso, dá uma olhada nessa GIF genial que fizeram para resumir o comportamento desses 3 FPS. É justamente esse comportamento que você vai ver nas filmagens de drone a seguir. Como vocês podem ver ali na direita, nos 60 FPS, a gente consegue observar a bola de basquete com bastante nitidez e fluidez ao longo de toda a sua trajetória até ela quicar no chão. Enquanto isso, na esquerda, no 24 FPS, a gente vê que isso já muda um pouco. A gente não consegue ver a bola com muita nitidez, muita fluidez, e fica esse efeito como se estivesse saindo uma fumaça de cor dela. E esse efeito se chama Motion Blur, ou desfoque de movimento. Inclusive vocês vão ver no vídeo do drone que esse efeito de Motion Blur no 24 FPS lembra um pouco câmera lenta, mesmo não sendo câmera lenta. E no 60 FPS você vai ver que parece a velocidade normal que você vê com seu olho. E tudo isso é definido por conta de quantos quadros, quantas imagens tem representando aquele objeto a cada segundo. E no meio 30 FPS você pode ver que é um intermediário entre os dois, e é o padrãozão que a gente usa no dia a dia, como eu vou falar mais pra frente. Sem mais delongas, eis aí com vocês o vídeo de 24 FPS. Observem os carros passando ali na ponte e vejam como eles estão um pouco borrados conforme eles se movimentam. É o mesmo efeito que a gente viu naquela GIF da bola de basquete. O efeito Motion Blur, que dá esse efeito também de câmera lenta, mesmo não sendo câmera lenta. O 24 FPS serve para paisagens, para cenas mais estáticas, tomadas lentas, ou vídeos mais artísticos que você quer um efeito mais cinematográfico. Nunca use 24 FPS se você for fazer vídeos de ação, porque senão vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vejam só como a imagem fica engasgada, dói até de olhar. E aqui nem se trata de uma imagem de ação, de pessoas correndo, carros competindo, e sim simplesmente você mostrar o ambiente. O nome disso é efeito Judder. E se você for fazer uma filmagem de drone que vai ter curvas, é melhor não fazer em 24 FPS. 24 FPS é mais para você deixar o drone parado no ar e ir para trás ou para frente, só revelando a cena ou se aproximando de um edifício, e a filmagem toda seguir esse padrão. E se você for fazer um efeito câmera lenta na sua edição depois, 24 FPS também vai ficar horrível, então você tem que usar sempre FPS altos para fazer câmera lenta. Agora vamos falar dos 60 FPS. Vejam aí no vídeo que o movimento é muito mais fluido, muito mais suave e tem uma aparência mais de vídeo normal. E a gente não vê aquele motion blur que é os quadros anteriores ainda aparecendo quando o carro já foi para frente, porque a gente tem mais quadros para representar o movimento. Os 60 FPS a gente usa para movimentos rápidos, esportes, carros, cenas com muito movimento. E você também usa os 60 FPS se o seu objetivo final for editar o vídeo em 50% câmera lenta para reduzir para 30 FPS sem perder a qualidade. E o 30 FPS? Bom, o 30 FPS é o padrão geral para vídeos, seja do YouTube, vídeos corporativos, redes sociais, qualquer vídeo que você vê por aí provavelmente é 30 FPS. Ele é mais suave que o 24 FPS, tem um aspecto natural para a maioria das pessoas, e é o FPS que você deve usar quando você não sabe qual FPS usar. O 24 e o 60 são para usos muito específicos, algo mais institucional, cinematográfico, ou uma filmagem muito rápida de perseguir carros com drone FPV, por exemplo. Para casos normais do dia a dia, 30 FPS. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo nesse exato momento foi exportado em 30 FPS. Não tem como você exportar um vídeo ao mesmo tempo em 30, 60, 24. Você tem que escolher um. Mas então, como a comparação que eu mostrei nesse vídeo fez sentido? É disso que eu vou tratar agora, o que acontece quando você grava um vídeo num FPS específico e exporta em outro, qual que é a relação com resolução, bitrate, e onde ficam essas informações no arquivo do seu vídeo.
Basicamente, se você exportar um vídeo em 30 fps, mas ele originalmente ter sido gravado em 24 fps, o que o software vai fazer? Ele vai inventar ou repetir quadros para esses 24 quadros por segundo virarem 30. Só que em movimentos muito abruptos isso pode gerar algum engasgo, alguma falta de representação do movimento. No caso de você gravar em 30 e exportar em 30, continua tudo igual, obviamente. E no caso de você gravar em 60 e exportar em 30, o software vai descartar metade dos quadros para virar 30. Só que daí tende a ficar sem engasgos, porque você tem bastante representação dos movimentos por segundo. Então eu coloquei esses números para ficar mais fácil, mas a lógica se estende a outros números também. Se você exportar um vídeo em um FPS menor do que ele foi gravado, simplesmente o software vai descartar alguns quadros para ficar no que você quer exportar. Não vai ter invenção de nenhuma informação nova. Agora, se você exportar num FPS maior do que ele foi gravado, ele vai repetir ou aumentar quadros para virar esse FPS maior que você selecionou. Mas isso pode ter alguns engasgos nos movimentos. Em termos de compatibilidade entre arquivos é basicamente isso. Mas como você viu nesse vídeo, um pouco da característica visual de cada FPS é preservada. E no seu explorador de arquivos do computador, clicando com o botão direito em cima do arquivo do seu vídeo, indo em propriedades, você consegue ver ali quantos FPS tem o vídeo em questão. A mesma coisa nos detalhes do vídeo do seu celular na galeria. Em resumo, o FPS só vai definir parte do estilo de ambiência do seu vídeo. A qualidade de imagem mesmo vai vir nessa ordem que está aparecendo aí na sua tela. Primeiro o tamanho do sensor, depois o bitrate, depois a qualidade da lente, depois a resolução do vídeo e por fim o FPS. E agora eu vou falar para vocês a parte que eu prometi da relação do FPS com a resolução e o bitrate. E para isso pense na seguinte comparação. Imagina que a sua tela, ou uma tela qualquer, é uma rodovia onde só passa informações visuais. E cada informação visual é um caminhão. Beleza. Sua tela é uma rodovia onde só passa caminhão. Cada caminhão é uma informação visual. A resolução é o número de pistas. Quanto mais pistas, mais informação, mais caminhões cabem espacialmente. Ou seja, para uma mesma tela, quanto maior a resolução, maior o número de pistas, maior o número de caminhões, mais informação cabe espacialmente. Então a gente consegue ter detalhes mais finos, mais nítidos e distinguíveis na tela. O FPS são quantos caminhões cada pista dessa rodovia suporta passar por segundo. Mais FPS, mais fluido. Então na condição de 24 FPS, você teria um trânsito mais congestionado, menos informação passando por segundo. E no caso dos 120 FPS, seriam 120 caminhões passando por segundo, muito mais fluido. E o bitrate, ou taxa de bits, é a carga que cada caminhão leva por segundo. É o peso de informação visual por segundo. E ele é medido em bytes por segundo, megabytes por segundo. Eu coloquei aí o exemplo na tela do 20 e do 100. 20 megabytes por segundo é considerado um bitrate baixo, enquanto 100 megabytes por segundo é considerado um bitrate alto para um vídeo. E eu representei isso de forma visual comparando esse caminhão sem carga com um caminhão com carga, com um baú. E agora eu vou mostrar um exemplo ilustrativo do bitrate, depois um exemplo real. Imagina que você tem duas telas A, duas telas iguais, rodando o mesmo vídeo em 4K e 30 fps. Só que em um caso, aí na esquerda você tem 20 megabytes por segundo, um bitrate baixo, e na direita você tem 100 megabytes por segundo, um bitrate alto, para o mesmo vídeo. O que acontece? No caso da direita, em cada pixel da resolução, em cada segundo da FPS, você tem uma informação visual maior, mais detalhada, e no caso da esquerda, para a mesma situação, você tem uma informação visual mais leve, menos detalhada. E a gente consegue observar isso nessa GIF, aqui está em kilobytes, mas a ideia é a mesma. Veja que lá no 500 kilobytes tem uma impressão de uma imagem meio lavada, como se tivesse lavado mesmo com água e tirado os detalhes, desbotado. E ali no canto inferior direito você tem 6.000 kilobytes, muito mais detalhado, muito mais nítido. E agora, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês a diferença que o tamanho da tela faz na percepção de qualidade do vídeo. Aí no exemplo eu estou comparando uma tela de TV e uma tela de celular, uma bem maior que a outra, e as duas rodando o mesmo vídeo em 2.7K e 30 fps. O que acontece, gente? A tela pequena, ela camufla defeitos.
e a tela maior mostra. Então, o mesmo vídeo, na mesma qualidade em telas grandes e pequenas, você tende a achar que o vídeo é melhor na tela pequena do que na grande. Eu até coloquei na imagem, 2K numa tela pequena fica sabor 4K. E é lógico que numa tela pequena um vídeo em 4K vai ficar melhor que um 2K, mas coloquei isso só pelo meme mesmo e para evidenciar essa diferença. Mas por que isso acontece? Imagina que as duas telas fossem 4K, alta resolução. 4K são 3.840 pixels de largura por 2.160 pixels de altura. E o que acontece? Na tela menor essa quantidade de pixels fica mais concentrada. E na tela maior ela fica mais escancarada, mais evidente na sua cara. Então se tiver alguma falta de bitrate, alguma coisa mais borrada, você vai ver isso mais na TV do que no celular, que está tudo ali concentradinho. Inclusive, para quem já jogou PlayStation 2, tanto em TV velha quanto em TV nova, é a mesma coisa. Se você jogar um jogo de PlayStation 2 numa TV de tubo, ela vai parecer bem melhor do que numa TV grande de LED. Primeiro que os jogos de PlayStation 2 foram feitos para a TV de tubo mesmo, de 480 pixels, e por isso é mais adequado. Na TV LED, numa TV maior, esses pixels ficam esticados, ficam interpolados, então fica tudo borrado, tudo uma sensação de estar uma tela assim meio desbotada. Tem jeito de consertar isso com alguns equipamentos, eu já ouvi falar, mas não vem ao caso, só para exemplificar isso em outro contexto. Outro exemplo, o vídeo mais visto do meu canal é aquele Avenida JK e Jockey Club de dia, e eu gravei ele em 24 fps e fiz algumas curvas. Na tela do notebook você consegue ver aquele efeito judder meio engasgado nas curvas, e no celular eu quase não percebo isso, então até esses engasgos são mais disfarçados no celular do que numa tela maior. Então você não pode sair desse vídeo achando que 4K sozinho é sinônimo de qualidade. Não é. O buraco é muito mais embaixo, tem outros fatores como bitrate, FPS adequado, e tem fatores que a gente nem mencionou aqui, como o tamanho do sensor, filtro de prisma, filtro de Bayer e outros fatores. Mas beleza, e todas essas propagandas falando essa câmera é 8K, 120 fps, essa câmera filma em 4K. Bom, isso é tudo puro marketing. Você pode ter uma câmera de 4K, 8K, que é só uma resolução, e o sensor ser horrível, e o bitrate ser baixo, e você tem uma imagem horrível. É puro marketing, é só para escrever alguma coisa lá, talvez, na hora de colocar a propaganda. E os profissionais mesmo, eles focam em qualidade do sensor, eles olham outros fatores. Conforme eu coloquei essa hierarquia de qualidade bem resumida aí, a luz, o momento que você está filmando, a iluminação importa, o sensor importa, o tamanho dele, a lente, o bitrate, o codec, que é como a imagem vai ser comprimida depois, o processamento, e só depois vem esses termos marqueteiros na pirâmide da qualidade, né, que eu poderia dizer. Bom, espero ter ajudado, já deixa seu like, se inscreve se você gostou e coloca aí nos comentários que outros tipos de vídeo você gostaria de ver por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.